Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. És bom. Glória a Deus. Graças a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria para mim, irmãos, de poder compartilhar a palavra do Senhor. Ministrou em meu coração há alguns meses, mas é um privilégio para mim. E como os louvores já começaram a falar em nossos corações, porque o nosso culto não começa aqui, e sim quando nós saímos de nossos lares. Aqui é uma continuação do que o Senhor já está ministrando em nosso coração. E através da oportunidade da irmã Chica, também eu até falei, a irmã Chica já meditou o texto que eu vou trazer essa noite, mas esse é o papel do Espírito Santo, irmãos. Ele sonda os nossos corações. É confirmação dele, tudo que eu vou estar falando aqui. E o texto já se encontra no mural. Eu peço à igreja que se coloque em pé, em reverência à palavra, e que possamos estar meditando na primeira carta de Pedro, do capítulo 2, do versículo do 6 ao 9. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio para ser a pedra angular. Pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pode se sentar, igreja. O texto que eu venho trazer aqui se encontra em Pedro, e o versículo-chave que eu trago para essa ministração esta noite é o versículo 9. Vou estar lendo mais uma vez, pois é um versículo muito forte, e onde ele vem nos revelar o nosso dever e a escolha de Deus para a sua igreja eleita, escolhida, que está aqui. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O tema que eu venho trazer para essa ministração, irmãos, é luz e trevas. Não existe compatibilidade entre luz e trevas. Não adianta nós querermos viver de qualquer maneira. Não adianta querermos ser amigo das trevas, porque nós somos luz. Fomos chamados, convocados para ser luz. O apóstolo Pedro, ele foi chamado por Jesus para ser apóstolo. Ele andou com Jesus, ele presenciou os milagres que Jesus realizou. Então ele teve experiência diretamente com o Salvador. Ele não foi chamado por homens, e sim por Deus. E Pedro, ele entende o propósito dele aqui nesta terra. De buscar pessoas que estavam lá fora, lá no mundo, sendo usadas por Satanás, vivendo acorrentadas nas trevas. Ele entendeu o propósito, a missão dele enquanto ele esteve aqui na terra. E Pedro, provavelmente ele escreveu essa carta quando eles estavam em Roma. Ele estava conduzindo aqueles cristãos que viviam lá, a se manter firme, forte na presença, não fraquejar,
pois onde eles habitavam era uma cultura que rejeitava o Evangelho. Era uma cultura que menosprezava o cristianismo. Mas Pedro estava lá dando força para aqueles irmãos, sustentando aqueles irmãos, para que eles ficassem firmes e fortes, pois tudo aquilo iria passar, que ele seria canal de bênção na vida de outras pessoas. Eles iriam alcançar mais pessoas que se encontravam nas trevas. E quando Pedro ele tem a consciência disso, o seu cuidado com aqueles cristãos ficou mais diferente. Pois é normal ter aqueles cristãos fraquejar, pois a caminhada não é fácil para ninguém e não seria para eles. Mas é muito bom quando nós temos uma pessoa do nosso lado que nos levantam, que nos sustentam, que nos dá a palavra de ânimo. Pois vivemos em um mundo constantemente conturbado, completamente complicado de se viver. Mas como temos pessoas de luz, pessoas que entendem o verdadeiro Evangelho, pessoas que estão dispostas a ensinar o verdadeiro Evangelho, torna mais fácil viver aqui. Como a irmã Chica falou, mesmo diante da dificuldade, ela está dando glória a Deus. Pois é isso que devemos estarmos glorificando o nome do Senhor. Porque a dificuldade não é nada diante do nosso Deus poderoso. Ela não se compara na plenitude do Deus maravilhoso. Como alguns estudiosos falam, a plenitude nós não conseguimos explicar, pois vai além da nossa imaginação. Então que possamos viver nessa plenitude de Deus, começar a enxergar, pois Ele é o suficiente em nossas vidas. E por mais que veio aquelas perseguições para aqueles cristãos, mas eles manteve firmes, eles manteve persistente. Eles não desistiram do cristianismo. Eles começaram a enxergar de forma diferente como Pedro estava orientando a eles. E o Evangelho ele vem nos mostrar, ele vem nos transformar de dentro para fora. Pois não devemos esperar mudar de fora para dentro, pois a transformação acontece de dentro para fora. Então que possamos assumir um compromisso genuinamente com Jesus, pois é Ele que é o único e digno de toda a honra. E quando aqueles cristãos estavam vivendo naquele ambiente de pressões, de perseguições, mas a fé deles estava renovando cada dia mais. E isso que devemos pegar como um exemplo. As dificuldades vão chegar, mas o Deus que permite as dificuldades chegar, Ele está conosco para nos ajudar a vencer. Então não fica com medo, pois Ele está conosco a todo momento. E Jesus ele vem nos falar que nós somos luz. Nós somos luz secundária de Jesus, pois Ele é a luz primária. Ele reflete através da sua igreja que Ele chamou, que somos nós que estamos aqui. Pois nós somos representantes de Jesus aqui nessa terra. Nós somos luz de Jesus aqui nessa terra. Você não é qualquer pessoa. Você não foi chamado por acaso. Você foi chamado porque você tem um propósito, porque Deus tem um propósito na tua vida. E quando nós abrimos nosso coração, permitimos que Jesus adentre em nosso coração, possamos enxergar a verdadeira missão que Ele tem em nossas vidas. Pois existem muitas pessoas acorrentadas, como eu falei mais à frente, muitas pessoas vivendo em trevas, como se o amanhã não existisse, como não existisse uma vida posterior. Eu e você sabemos que existe uma vida eterna para nós. Eu e você sabemos. Então não adianta nós ficarmos sentados ouvindo, sabendo para nós, porque é nosso papel transmitir esse relato às pessoas que não conhecem. Pois hoje está muito fácil, os meios de comunicação. Não temos nem desculpa de falar que não sabemos.
mas não isenta de nós, como cristãos genuinamente transformados, de evangelizar, de falar, de mostrar as maravilhas de Jesus para elas. E Pedro, ele estava trabalhando com aqueles cristãos para tirar aquela visão pequena, aquela visão que só existia aquilo ali. Pedro estava orientando para eles deixar aquela ira daquelas pessoas que os perseguiam. Pedro estava evangelizando para eles tirar aquela maldade do seu coração, tirando aquele rancor da sua vida e começar a enxergar as coisas celestiais. Porque o cristão, ele transformado, ele não enxerga as coisas materiais, e sim as coisas espirituais. E Pedro começou a trabalhar de forma tremenda na vida deles, começando dando comida sólida para aqueles cristãos. Como o verso 2, se eu não me engano, do mesmo capítulo, falam que quando um bebê ele sente fome, ele não fica calado. Ele começa a chorar. Ele começa a chorar de forma tremenda, que a mãe vai lá e já entende o que ele precisa. Assim é o cristão. Quando ele começa a alimentar a comida sólida, ele é um cristão alicerçado. Ele não é um cristão que não vai com as outras, como o ditado popular. Ele é um cristão que almeja comida sólida, resistente. Porque um adulto, ele não vive de mamadeira. Da mesma forma, no caso, uma criança não vive de comida sólida. Então, como nós somos cristãos adultos e maduros, devemos buscar a profundidade da palavra. Devemos buscar as fontes sólidas para nossas vidas. E isso o apóstolo Pedro, ele enfatizava muito na vida daqueles cristãos. Que eles não seriam só cristãos de bancos. Que teria que ser cristão que buscasse a palavra. Que desejasse a palavra, meditasse a palavra dia e noite, que não ficava só ouvindo vários evangelhos que não vinham da parte de Deus, que eles começassem a trabalhar na obra, que eles começassem a buscar mais da palavra de Deus. E o texto que tem em João, do verso 8 do 12, fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então que possamos almejar essa luz nas nossas vidas cada vez mais. Que possamos brilhar de forma que as pessoas que estão lá fora notem Jesus em nós. Que possamos ser testemunha de Jesus lá fora. Porque é muito fácil ser cristão aqui dentro de 4 paredes. Mas é difícil ser cristão lá fora. Porque o cristão que tem que ser aqui, ele tem que ser em qualquer lugar. Independente da situação que eles se encontram. Mas ele tem que ser um cristão verdadeiramente transformado genuinamente. Então que possamos buscar cada vez mais a presença do Senhor em nossas vidas. Não deixarmos de meditar a palavra cada vez mais. E o homem não foi criado para vagar nas trevas, e sim para estar na luz. Então não adianta você querer viver em lugares que não lhe pertencem mais, que não faz mais parte da sua vida. Não tente voltar para onde Deus te tirou, pois você não faz parte mais daquele passado. Aquele passado hoje terá como testemunho para você vir aqui na frente e testemunhar para seus irmãos. Mas não tente voltar de onde Deus te tirou. Pois nessa volta, você não pode, você corre o risco de não retornar. E o verso 9, Pedro fala, raça eleita. Deus poderia escolher qualquer pessoa, qualquer povo, irmãos. Mas Ele escolheu os cristãos. Ele escolheu a nós. Ele escolheu a sua igreja eleita. Então nós não somos qualquer pessoa. Nós não somos qualquer um. Pois somos povo de Deus. Povo transformado, comprado com o sangue precioso de Jesus. Então não queira
viver como você acha que deve viver, pois nós devemos trilhar no caminho de Jesus. E ele fala do sacerdote. Jesus, ele é sacerdote e rei. E ele é o perfeito. E hoje nós somos sacerdote. E em um sacerdote real. Pois antes, para nós ter acesso a Jesus, primeiro a gente teria que ofertar o animal para o sacerdote se purificar, para ele oferecer o sacrifício para nós. Mas hoje Jesus abriu isso, hoje nós temos contato diretamente com o Pai. Hoje temos um contato genuinamente transformado com Jesus, com Deus. Então, se você está passando por algum momento difícil, clama a Deus. Fala para Ele que Ele está contigo. Ele está contigo a todos os momentos. Não queira achar que seu irmão é mais santo do que você, que seu irmão tem mais contato com Deus do que você. Ele está em ti. Ele quer fazer uma moradia genuinamente contigo. Na aula do domingo passado, o pastor estava aqui ministrando para nós pedir que o Espírito Santo chegue para fazer morada em nossos corações. Mas não um convite qualquer um, vem fazer morada, e sim desejar que o Espírito Santo venha para fazer morada em nosso coração. Porque o Espírito Santo, ele almeja uma igreja santa. Então o Espírito Santo, ele não habita em qualquer lugar. Para nós servir de morada para Ele, temos que mudar as coisas. Aqueles hábitos que nós tínhamos antes não tem que ficar, não tem que manter. E também ele vem falar no capítulo 9, uma nação santa. Nós pertencemos a Jesus e Deus. E nós somos dele e ele somos nós. E nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Pois a igreja de Cristo foi chamada das trevas para ser a luz na vida dos irmãos. Então esse é o papel da igreja de Jesus. E um texto que eu vou trazer aqui também como base está em Atos, do verso 26 ao 18, onde fala: para abrir os olhos deles, a fim de que se volte das trevas para a luz do poder de Satanás para Deus. Então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim. Eu quero trazer também aqui um testemunho, irmãos, como experiência própria. Eu sei bem como é estar em trevas, porque de onde eu fui chamado é um local muito hostil. É onde eu vivia aprisionado, onde eu não tinha conhecimento de quem era Deus, onde eu não tinha expectativa de viver uma vida onde eu estou hoje vivendo. Porque no Candomblé é um lugar muito assim, hostil, muito tenebroso. Só quem esteve lá ou passou por lá conhece. Pois eu vivia em uma prisão espiritual tremenda, acorrentado, sendo escravo de Satanás. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar em minha vida, eu sem saber. Colocou uma esposa evangélica na minha vida, onde passamos por um momento muito difícil. Foi muita tribulação, mas era propósito do Espírito Santo. E quando eu cheguei aqui em Filadélfia para visitar com minha família, o pastor, em um culto de quinta-feira, falou dos estudos que ia acontecer aqui na terça-feira. E eu agradeço a Deus por Deus ter colocado aquele homem em minha vida. Porque através da vida do pastor que o Senhor se revelou na minha vida de forma tremenda. E eu me lembro como se fosse ontem, eu estava ali onde a irmã Rosa se encontra. Quando o pastor falou a primeira palavra, irmãos, explodiu em meu coração. Uma coisa que eu não conhecia, que eu nunca tinha sentido na minha vida toda. Mas foi o Espírito Santo já trabalhando na minha vida. Já me libertando, me curando. E a partir daquele momento eu não consegui ser mais eu mesmo. De ter as minhas práticas erradas. De viver nas trevas. A luz começou a refletir em minha vida.
Mas como o papel do pastor não é só falar, ele começou a... o papel do pastor é corrigir, é orientar, é mostrar qual é o caminho. E quando eu vejo Pedro tendo esse cuidado com aqueles irmãos, eu me lembro do pastor. Porque até no dia de hoje, ele nunca me deixou só. Ele nunca esqueceu de mim. E toda vez que ele me corrigia, eu falava para ele: pastor, essa é a maior parte de ser corrigido pelo Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor não entrou na minha vida por acaso. O Senhor é resposta das orações da minha esposa. O Senhor é resposta das orações dos meus irmãos, que oravam para que esse dia chegasse em minha vida. E hoje, meus irmãos, eu não consigo imaginar fora da presença do Senhor. Hoje é difícil, seguir, que não era fácil. Como não foi fácil para os apóstolos, para os profetas, mas é onde devemos ficar, é onde devemos seguir. Pois o caminho é estreito, mas a vitória é certa. Para que ter vitória neste mundo, se não vamos ficar aqui, se não somos daqui, a nossa morada é na vida celeste. Então que possamos estar mais firmes, poder viver as coisas maravilhosas do Espírito Santo em nossas vidas. Porque não é tempo de ficar mais perdendo tempo aqui neste mundo. Pois a volta de Jesus nunca esteve tão próxima como agora. Então a igreja é hora de tomar uma posição, de escolher o verdadeiro Deus a seguir. Porque numa aula também que tivemos aqui em Atos, tinha pessoas na cidade de Icônio que estavam fazendo sacrifício para seus deuses. Mas quando eles viram o apóstolo Paulo pregar, eles começaram a apedrejá-lo até a morte. Mas como isso? Pessoas que estavam aqui sacrificando a seus deuses e ao mesmo tempo agora apedrejando uma pessoa até a morte. Pois são pessoas que vivem em profundas trevas, irmãos. Pessoas que são usadas por Satanás. Pessoas que Satanás acaba cegando. E hoje nós vivemos em batalha espiritual tremenda. Que a igreja de Cristo possa se revestir da sua armadura, de seu capacete e de seu escudo da fé. Pois devemos estar revestidos e preparados para invadir o terreno do inimigo. Pois os principais potestades eles não estão de brincadeira. Então que nós sejamos crentes simpatizantes e sim crentes genuinamente transformados. E hoje, irmãos, eu só tenho que agradecer por onde Jesus me colocou. E eu louvo muito a Deus pela vida do pastor e pela sua família. Porque sua filha é testemunha aqui que ele teve que deixar eles lá em São Paulo para estar aqui. E hoje, Carol, eu sou grato pelo seu pai, por Deus ter colocado seu pai em minha vida. Porque, primeiramente a Deus, segundamente a ele, que estou aqui hoje, testemunhando e pregando. Que Deus continue abençoando a sua vida e seu pai cada vez mais. Amém. E que nós, como igreja, devemos nos prontificar. Que nós, como igreja, devemos nos revestir, meditar na palavra do Senhor cada vez mais. Amém. E concluindo aqui, irmãos, vou trazer algumas aplicações que possamos não só ouvir, mas sim pôr em prática. Amém. Reproduzir. Que devemos ser como bebês famintos pela palavra de Deus, meditar dia e noite, investir mais tempo examinando as Escrituras, para você ter propriedade de falar e evangelizar para seu irmão, ser luz na vida dele e apresentar o amor de Cristo para ele. Amém. Então que não fica com as maravilhas de Cristo só para você, que você comece a evangelizar, que você comece a pregar cada vez mais, para ver seus irmãos que estão lá fora. E também que devemos investir mais tempo em oração para que possamos viver as experiências sobrenaturais e começar a tomar sábias decisões e ensinar o caminho certo a seguir e dar sábios conselhos e vencendo a resistência
da nossa carne e fortalecendo o nosso espírito. Amém. Que possamos sacrificar cada vez mais a nossa carne. Que Amém. possamos derrotar cada vez mais ela, enfraquecer cada vez mais ela e renovar o nosso espírito cada dia mais. Aleluia. E por último, poder participar mais dos estudos bíblicos para ter um discernimento divino, para você não sair do caminho certo para o errado e ajudar a combater as seitas e os ensinos de demônio que estão pregando lá fora. Porque o crente alicerçado, o crente alimentado com comida sólida, ele não sai do caminho certo para ir para o caminho errado. É verdade. Ele não fica quieto diante de ensinos de demônios. Ele é um testemunha de Deus onde quer que Deus o coloque. E que você não tenha medo, pois Cristo irá te sustentar. E que possamos pôr em prática o que Jesus quer de nós. Que nós possamos fazer discípulos para seu reino. Glória a Deus. E assim eu peço a Deus que o Espírito Santo continue falando no coração da igreja, pois quando ele está falando no meu, é motivo de muita alegria de poder estar aqui compartilhando o que o Espírito revelou em meu coração. E que Deus continue abençoando a igreja, continue abençoando os irmãos, e continue trazendo mais famílias para o nosso meio. E abençoando nossos irmãos a tomar uma decisão certa, que é seguir a Jesus. Pois pode ser difícil, mas é o caminho que devemos querer e manter. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, e as palmas louvam o Senhor Jesus.